Bom, nós vamos baixar agora, então, o dashboard Implementação Faturamento Financeiro. Esse dashboard, ele traz as duas fontes que são bem utilizadas, né, pelos clientes, que é a fonte do financeiro e a fonte do Vendas GR. Ele é um painel inicial para a implementação do Vendas, né? Ele auxilia na validação das notas, classificadas por operação de resultado, tipo de operação. Então, nós vamos fazer o download dele. E a partir desse dashboard, então, nós definimos algumas parametrizações que vão determinar o funcionamento correto dos dashboards de vendas, que podem ser baixados na sequência, depois então que nós tivermos concluído a instalação e a parametrização desse dashboard. Aqui então os dashboards que ele vai baixar junto com o da implementação faturamento financeiro. Ele vai trazer um de inconsistência para conferência das inconsistências do Vendas GR, um para validação dos documentos sincronizados e o painel do faturamento financeiro. Aqui então os painéis da implementação, faturamento e inconsistência. Nós vamos olhar então o da implementação faturamento financeiro e iniciar as configurações para que ele funcione adequadamente de acordo com a necessidade do cliente. Bom, então, para a gente começar a entender um pouquinho desse dashboard, a gente precisa primeiro entender e saber se o cliente ele utiliza ou não o gestão de resultados lá no SIGAM. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de parametrização, que é para clientes que não utilizam gestão e para os clientes que utilizam gestão de resultado. Quando o cliente ele não faz uso do resultado, esses campos aqui, eles costumam vir sem informação nenhuma, né? Então, ele não tem dados nessas tabelas, então ele não vai trazer nenhuma informação. Sabendo-se que o cliente ele não utiliza a gestão de resultado, nós vamos fazer a parametrização do BI considerando isso então. Para isso, a gente vai ter esses dois botões, que são duas tarefas, para a gente começar a configurar esse aqui. Nesse caso, nesse exemplo, na nossa base, o cliente utiliza. Então, eu vou só explicar como que essas tarefas elas funcionam, mas eu não vou executar. Por quê? Porque se o cliente ele possui gestão de resultado e eu rodar essas tarefas aqui, eu vou limpar essas informações não só aqui no BI, como no SIGA também. Então, eu não vou rodar aqui, não vou executar essas tarefas, porque, como a gente pode ver a nossa base aqui, o cliente ele possui o gestão. Mas o que esses botões, para quem não utiliza o gestão de resultado, o que essas tarefas aqui embaixo elas vão fazer? A tarefa limpa documentos, ela vai limpar todos os documentos da base, se tiver alguma sujeira, algum resquício, ela vai limpar esses documentos, vai limpar os itens de operação de resultado, vai limpar as tabelas de para das operações, o tipo dos custos de venda e essas configurações do tipo de custo, tá? Limpando, então, essas tabelinhas aqui de cima, né, ela vai executar, se tiver alguma sujeira, ela limpa. Quando tiver limpado, então, essas tabelas, a gente roda outra tarefa,
que é verificar as configurações iniciais. O que ela vai fazer então? Ela vai verificar se a tabela de operação de resultado está limpa e vai criar as operações de resultado e os tipos de custo. Ela vai criar as operações básicas, né, que é venda, devolução e bonificação ou amostra, né? Os tipos de custo também, vai criar os principais que são utilizados. E aqui a configuração dos tipos de custo também. Ele vai parametrizar de acordo com as informações básicas para funcionamento, tá? Aqui ele também vai criar a classificação dos tipos de operações, conforme os cadastros lá do SIGAM, porém existe também a opção de modificar eles através desses aqui, porque às vezes o cliente ele tem uma definição diferente do que a gente considera padrão. Então, ele pode ter um tipo de operação aqui, que ele trata de uma forma diferente, e aí a gente faz a atribuição por aqui. Tá? Ele tem um tipo de operação aqui que é venda e não está atribuído, ele seleciona o tipo de operação e atribui venda, e aí então ele vai classificar de acordo com a atribuição que ele fizer aqui pelos botões. De outro modo, ela vai vir parametrizada por essa tarefa aqui do verifique e crie as configurações iniciais. Aqui ele vai trazer, então, os documentos sincronizados pelo gestão e aqui, então, as configurações gerais que tem lá no SIGAM. A 343, que é o sincronismo da nota, a 346, que é da nota de entradas, como que ela tá lá, a unidade de negócio, os documentos a sincronizar e se é para somar ou não o ST na receita. Feita então essa parametrização aqui, é só rodar o sincronismo dos logs manuais, que é a única tarefa que a gente executa para quem tem a gestão de resultado, porque nesse caso aqui, nós não precisamos fazer essa configuração ela já vem pronta, então a gente roda apenas o sincronismo de gestão. É a mesma tarefa, a diferença é que para quem não tem a gestão de resultado, tem que fazer a limpeza e a verificação e criação das configurações iniciais. Tá? Importante, quem tem a gestão de resultados, não rodar, não deixar o cliente rodar, e após executar, então, a parametrização desse painel, rodar o sincronismo, colocar esse dashboard como manutenção para que ele não fique disponível junto com os demais e que não tenha perigo de que o próprio cliente ou daqui a pouco o técnico abra esse painel novamente e possa vir aqui clicar despercebido, né, ou alguém que não tenha o conhecimento de como esse painel funciona, porque isso aqui vai acabar limpando os dados da base do cliente e né, vai acabar criando um transtorno, enfim. Selecionando então para rodar, é importante a gente saber e estipular um período o qual vai ser rodado a carga desses documentos, o sincronismo desses documentos, porque é importante a gente avaliar se os documentos retroativos eles não foram modificados, porque essa tarefa do sincronismo, ela faz o cálculo da margem, então se algum documento tiver sido modificado ou algum custo tiver sido alterado, ele vai recalcular e vai modificar as informações. Se não teve nenhuma alteração no documento ou né, nenhuma alteração de custo, pode-se gerar né, do período, normalmente do início do ano, enfim, sem problema nenhum. De outro modo, se não se tem essa verificação, ou se não se tem certeza da situação desses documentos, se eles podem ter sido modificados ou não,
a gente orienta a partir do momento da implantação do painel. Para sincronizar novas notas, a gente tem que habilitar a tarefa do sincronismo e gestão de resultados, que é uma outra tarefa que baixou junto. Só que essa tarefa a gente tem que cuidar também a questão do serviço, para ele estar ativo, para que essa tarefa ela execute a cada 30 minutos automaticamente. Ela vai olhar então as config 343 e 346 aqui, né? Se ela tiver como ambos ou sincronizar, o log ele é gerado automaticamente e o sincronismo do BI vai fazer então o sincronismo, né, desses logs. Feito então o sincronismo do log manual, nós partimos então para a validação dos documentos sincronizados. Aqui então ele vai trazer normalmente o mês corrente, né? Eu vou buscar um pouquinho mais antigo, porque a gente não tem dados muito atuais nessa base. Certo? E aqui então ele vai trazer os dados para validação desses documentos que foram sincronizados. Documento de venda, sucata, amostras. Esses documentos ele considera os tipos de operação dos itens da nota e a gente pode utilizar tanto o mapa de faturamento ou algum outro relatório do SIGAM de faturamento que a gente julgue adequado para fazer esse confronto, então, dos dados que foram sincronizados. Aqui, então, ele também traz mais 2 painéis. Esse aqui é o botão da tarefa, né, novamente. Então, a gente tem nesse painel também, se precisar fazer o sincronismo para o log automático, a gente pode selecionar a tarefa aqui e executar ela. E aqui é o painel de inconsistências. Esse painel das inconsistências, ele apresenta notas e documentos, enfim, que não foram sincronizados e o motivo pelos quais esse sincronismo não ocorreu. Aqui, então, ele traz o tipo da inconsistência. Nesse exemplo aqui, os documentos que a gente tem que não sincronizaram, por exemplo, são materiais que não têm custo informado e processos ou recursos que também não têm o custo informado. Tá? Ele traz, então, o tipo da inconsistência. Aqui embaixo, então, as notas que não sincronizaram por causa dessa inconsistência, e aqui ele detalha quais são os materiais. Então, todos esses materiais aqui, eles não possuem um custo informado, então consegue fazer o cálculo da margem e também não consegue sincronizar os dados desse documento para o BI. Então, a partir desse painel das inconsistências, nós verificamos os documentos que possuem as inconsistências, quais as inconsistências e ajustamos elas, então, para que possa ser feita a devida sincronização. Esse painel, esse botão aqui, ele leva para o painel que é o mesmo que a gente tem no painel principal do implementação faturamento financeiro, tá? Que ele abre, então, esse painel faturamento financeiro. Aqui ele traz um pouquinho, um resumo das duas fontes que a gente baixou
na implantação do faturamento financeiro, que é a fonte, a do financeiro e a do vendas GR. Acima aqui, então, nós temos alguns dados do financeiro, nós temos um relatório, um gráfico que traz a informação dos últimos 6 meses do contas a receber, os valores recebidos, os valores a receber, o percentual de atraso. Então, dos últimos 6 meses, aqui se a gente olhar setembro de 2022, o valor recebido 652, receber ainda 171, e o percentual de atraso, então, do mês. Abaixo, então, o mesmo gráfico, só que relacionado ao pago e o a pagar. Aqui, o valor a receber com a opção de drill down, que traz, então, por faixa, né, de atraso, aqui mais de 180 dias. Aqui o cliente, o vencimento do título, até chegar no nível do lançamento financeiro. Abaixo também, só que daí a opção dos valores a pagar e valores pagos, então. Aqui tem também um gráfico do fluxo de caixa com o indicador, né? Aqui os devedores dos últimos 12 meses, a empresa, a faixa de atraso, a data do vencimento, até o nível do lançamento financeiro. O mesmo também para os credores, né? Ele ficou um pouquinho apertado na minha tela, o painel, mas enfim, ele tem bastante informação, né? Então acabou ficando um pouquinho apertado aqui a visualização. Mas então ele traz aqui os credores, o fornecedor, o valor, o percentual de participação e a média dos dias em atraso. Abaixo aí ele já traz as informações referente ao faturamento. Então aqui as vendas acumuladas do ano, né? Comparado às vendas acumuladas do ano anterior. Então, aqui em 2022 as vendas estão zeradas, comparado com as vendas de 2021 por empresa, né, por cliente, e aqui a variação, então, de um ano para o outro. Posso ver que ao lado possui um gráfico, demonstrando, então, esse comparativo, só que em outra visualização, em forma de gráfico. Eu posso selecionar o cliente aqui no grid, e aqui ele vai me demonstrar, então, o comparativo do faturamento desse cliente, tá? Como que estava em 2021 e como que está no ano de 2021, né? 2022. Aqui a evolução, de 24 de fevereiro de 2021 até 18 de maio, e de 24 de fevereiro de 2022 até 18 de maio de 2022. Partindo desse resumo do financeiro e do faturamento do Vendas GR, agora com as duas fontes já instaladas, com o sincronismo parametrizado, nós já podemos baixar alguns outros dashboards de vendas que tem informação de margem, informação de ticket médio, preço médio, enfim. Agora que a gente já tem toda essa parametrização de operações de resultado, tipo de custo, devidamente qualificada aqui nesse painel principal, a gente já pode, então, fazer o download de outros painéis com informações um pouquinho mais específica, um pouquinho mais detalhados também, que é o que a gente vai ver, então, na sequência dos nossos vídeos.